Só porque eu fiz uma pesquisa, gente. As pessoas estão me julgando. Você está mexendo com política, você está mexendo com isso. Eu tenho que ficar quietinho no meu canto. Eu não posso fazer nada, eu tenho que ficar assim, ó. Que absurdo, gente, que absurdo. Parem com isso. É uma minoria que fez isso. Uma minoria. Eu vi que algumas pessoas até comentaram. Nada a ver o assunto. Que coisa, né? Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e fiz uma pesquisa aqui no Facebook. 2 pessoas ali julgando. E está envolvendo com política. Gente, que absurdo, gente. Ainda que se eu estivesse envolvendo com política, eu não tenho o direito de posicionar? Aliás, eu também sou brasileiro. Eu não sou de outro país, eu sou brasileiro. E eu tenho direito de ter a minha opinião. Eu não posso mais ter a minha opinião? Se eu tiver a minha opinião, eu não posso mais ter a minha opinião. Sou brasileiro, sou pai, futuramente vou ser avô. E eu preocupo sim com o meu Brasil. Eu preocupo porque o Brasil, ele é do Senhor Jesus. E eu declaro aqui que eu moro no país do avivamento. Um país onde eu tenho a liberdade de adorar a Deus, de dizer que o Senhor, Ele é o Deus da minha vida, Ele é o Deus da minha casa, Ele é o Deus da minha família. E aonde eu vou, eu nunca envergonhei, nunca tive vergonha de falar que eu sirvo a Jesus. Eu gravei o programa do Faustão esses dias, que vai ao ar quinta-feira, agora dia 6 de outubro, às 8h30 da noite na Band. E ali, depois que eu terminei de cantar uma música, o Faustão perguntou: e aí, Regis, antigamente você cantava ali com Só Pra Contrariar, e hoje você está cantando as músicas gospel, o que aconteceu? Eu falei, as pessoas acham que a gente mudou de estilo, né? Eu falei, Faustão, primeiro eu tive um encontro com Deus. Naquela época que eu estava no Só Pra Contrariar, eu tinha tudo, tinha o carro que eu queria, eu ia no concessionário, me desse carro, eu tentava alegrar o meu coração com coisas materiais, mas só Jesus Cristo para preencher aquele vazio existente que há no nosso coração. Não é porque a pessoa é mais famosa, é mais importante, que eu vou deixar de falar de Jesus, não. Eu falo mesmo que só Jesus cura, que só Jesus salva. Isso porque hoje a gente tem liberdade de falar. Tem países como a Venezuela, esses países aí onde entraram um governo que não permite falar o nome de Jesus, eles estão matando padre, matando cristão, porque votaram errado. Mas a gente aqui no Brasil, a gente ainda tem liberdade de falar de Jesus. Por isso, na hora de apertar o botãozinho verde ali, confirmar, pensa bem quem você vai votar. Pensa no futuro dos seus filhos, dos seus netos, porque é muito sério. Eu nunca liguei para eleição. Vou dizer para você que nem votar eu votava. Meu título era da cidade onde eu nasci. E eu deixava lá e toda vez eu justificava. Ah, votar para quê? Eu não gosto de política. Inclusive me chamaram para ser deputado federal várias vezes. Esse ano também eu vazei fora, porque realmente eu não gosto de política. Mas dessa vez eu não vou desperdiçar o meu voto. Eu vou votar em favor da família, das coisas de Deus. Não é questão de ser rico, de ser pobre, de ser preto, de ser branco, de ser evangélico ou não ser evangélico. É só você analisar com cautela e ouça uma pessoa de Deus, para você não desperdiçar o seu voto. E detalhe, se você votar só para senador, então se você votar só para presidente da república e anular os outros, você perdeu o seu voto, viu? Então você tem que votar para presidente, para senador, para deputado federal, para deputado estadual. Regis, mas você está falando de política, você é um homem de Deus, não se envolva com isso. José foi governador do Egito. E na palavra de Deus fala que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Ah, mas quem que é ímpio, quem que é justo? Todo mundo é pecador. Mas só você analisar a conduta de um e a conduta de outro é muito fácil. Eu não estou aqui falando nome de candidato. Não estou aqui falando de política, que eu detesto política. Mas dessa vez eu
Eu transferi o meu título de eleitor porque eu não quero desperdiçar meu voto. Estou pensando nos meus netos lá na frente, ainda que eu não esteja vivo. Um amigo meu, ele trabalha com vendas e ele foi para a Venezuela há pouco tempo atrás fazer um trabalho. E ele ficou hospedado ali alguns dias. E ele tem muito dinheiro, ele foi ali nos melhores restaurantes. Ele disse que não tinha carne. As pessoas ricas que queriam comer carne tinham que ficar na fila para comprar carne podre. E a perseguição de cristãos, a gente não vai poder adorar a Deus se entra uma política que é contra as coisas de Deus. Eu detesto política, mais uma vez digo aqui, odeio política, mas dessa vez eu vou votar e não vou desperdiçar o meu voto. Eu já tenho tudo aqui, os meus candidatos: presidente da República, senador, deputado federal, tem um monte aí que serve a Deus, deputado estadual, vários. Eu não vou desperdiçar o meu voto dessa vez, porque eu seria muito egoísta, porque eu já estou com 49 anos, daqui a pouquinho a gente morre, a vida é assim, a gente vem nessa vida, a gente é pó e do pó iremos voltar. A gente morre, mas a nossa descendência continua aqui. E é eles que sofrerão consequências caso a gente aperte aquele botãozinho ali errado. Eu quero deixar essa reflexão para você. Amanhã é dia 2 de outubro, não desperdice seu voto. Vote certo. Peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, me dê direção. Não é o Regis que está falando. Peça ao Espírito Santo: Deus, me dá a direção, Pai. Eu estou em dúvida em quem que eu vou votar, Pai. Eu estou em dúvida, Pai. Eu voto naquele ou voto naquele? Você viu que em momento algum eu falo o nome aqui de candidato. Peça ao Espírito Santo, mas não desperdice o seu voto, não. O meu Brasil sempre foi verde, amarelo, azul e branco. E na palavra de Deus fala que nós temos que honrar e orar pelas nossas autoridades. Por que que os Estados Unidos é um país próspero? Porque a maioria das casas está ali uma bandeira dos Estados Unidos. Eles nunca deixaram de ser patriotas, eles lutam até o fim pela nação deles. E é assim que nós temos que ser patriotas. E temos que orar pela nossa nação, abençoar a nossa nação, abençoar as autoridades que foram instituídas por Deus. Não ficar atacando pedra, ficar criticando, não ficar amaldiçoando, porque a nossa palavra, ela tem poder, ainda que pareça estar ruim. O Brasil é um país abençoado, o Brasil é do Senhor Jesus. Eu oro e jejuo pela minha nação, porque na palavra de Deus fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar, então ouvirei dos céus e sararei a sua terra. É Deus que vai sarar o nosso Brasil. E nós temos a liberdade de falar de Jesus. Quinta-feira que vem, 6 de outubro, às 8h30 eu estou lá no programa do Faustão, falando de Jesus. Eu não tenho vergonha de falar de Jesus, porque tudo que aconteceu na minha vida foi através de Jesus. Não foi o meu talento, não foi a minha habilidade especial, não foi o dom que eu tenho de cantar, de compor, não. É Jesus, porque é Jesus que tira e é Jesus que coloca. E ninguém tira aquilo que Deus colocou. Ninguém tira quem Deus colocou. Se foi Deus quem colocou, ninguém pode tirar. Se não foi Deus,
tira. Mas se foi Deus, ninguém tira. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amanhã, dia 2 de outubro, vote certo. Vote em favor da sua família. Ainda que você não goste de política assim como eu. Mas fala assim, não. Eu vou votar pensando aqui nos meus filhos e nos meus netos. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Existe um povo que ora, que se humilha, que se chama pelo nome do Senhor, que se levanta nesse tempo com autoridade em atos de justiça e com forte voz, contra todo o sistema que manipula e que aumenta a corrupção, que rouba a esperança de um novo tempo e um futuro para nossa nação, para estabelecer que em nossa pátria amada resplandeça a glória de Deus, e para declarar de uma vez por todas que o Brasil é do Senhor Jesus. A igreja proclama sobre a terra que ama: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Um clamor se ouviu pelo nosso Brasil. Sara essa terra que é gigante pela própria natureza. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Amém? Fala aqui nos comentários. Em quem que você vai votar amanhã? Tô vendo um monte de gente falar aqui. Fala aí. Escreve aí nos comentários. Que Deus te abençoe. E quinta-feira agora, 6 de outubro, eu tô lá no Faustão falando do amor de Deus, lá na Band.